Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio rejeitam o veto do prefeito a projeto que permite que os jovens sejam contratados prioritariamente para vagas no bairro de residência ou bairros adjacentes. O presidente da Rio Luz é ouvido pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores do Rio, que monitora o processo de modernização do parque de iluminação da cidade. E durante uma solenidade na Marina da Glória, a Câmara do Rio homenageia a família Schurman com as medalhas Pedro Ernesto e Chiquinha Gonzaga. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão desta quinta-feira no Legislativo Carioca. Na pauta, vetos da Prefeitura. A sessão teve início com a votação dos vetos do Poder Executivo a projetos aprovados pelos vereadores. Eram 6 na ordem do dia. O primeiro veto, discutido pelos parlamentares, estava relacionado ao projeto da vereadora Verônica Costa, que permite que os jovens sejam contratados prioritariamente para vagas no seu bairro de residência ou nos bairros adjacentes. O veto foi rejeitado. Em seguida, foi a vez dos parlamentares analisarem o veto ao projeto de lei de autoria de 10 vereadores que proíbe em espaços públicos do município a colocação de objetos ou obstáculos que possam impedir a livre circulação e permanência de pessoas. Por mais bem intencionada que seja a lei, eu não tenho a menor dúvida disso, que a lei visou o bem-estar da cidade do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro. Eu gostaria de pedir aos colegas que observem bem, na verdade, se é dessa maneira que nós queremos resolver realmente o problema da situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Se essa é a maneira mais digna de resolver esse problema. A Prefeitura alega que não é atribuição da Câmara legislar sobre isso, não entra no mérito da questão. Nenhum de nós, autores, e nenhum de nós, aquela quase unanimidade que votou a favor do projeto, acha que proibir a colocação de grades pontiagudas, pedras assinantes ou qualquer cacos de vidro em vãos, em praças, em espaços públicos da cidade, vai resolver o problema da população de rua. Nós olhamos para a população em situação de rua, para os pobres da nossa cidade, e achamos que eles devem entrar nos cardápios que nós construímos, nas histórias que nós construímos, nas estruturas que nós construímos. Essa cidade é uma cidade que os expulsa, desde Pereira Passos. É uma cidade que os expulsou na década de 60, é uma cidade que os expulsou durante os grandes eventos, é uma cidade que continua expulsando eles, porque a gente não tolera, infelizmente, a gente não tolera que a cidade tenha a fotografia que ela realmente tem. Na realidade, todo mundo tem medo, é que se crie, uma permissão e uma flexibilidade que aumente, as condições das pessoas em situação de rua permanecerem na rua, ao invés de a gente estar lutando, trabalhando e se dedicando para que essas pessoas tenham melhor atendimento e lugar melhor e apropriado para que elas fiquem. E a repórter Simone Braga está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto e traz outras informações. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Depois de muita discussão aqui no plenário, o veto foi mantido pelos parlamentares por 22 votos a favor e 19 contrários. Também foi votado hoje aqui no plenário o veto ao projeto de lei de autoria dos vereadores Thaís Ferreira, Paulo Pinheiro, Chico Alencar e César Maia, que estabelece critérios de cuidados à saúde de servidores e empregados públicos com comorbidades ou doenças psíquicas na retomada das atividades pós-pandemia. O veto foi rejeitado e a próxima sessão plenária será no dia 13, quarta-feira, após o feriado. Ingrid, é com você. Obrigada pelas informações, Simone. E a Comissão Especial da Câmara do Rio, que monitora o processo de modernização do Parque de Iluminação da cidade, realizou uma reunião nesta quinta-feira para ouvir o presidente da Rio Luz. Os vereadores da Comissão Especial que monitora o processo de modernização do Parque de Iluminação da cidade foram informados sobre os avanços e desafios do andamento do processo de revitalização da iluminação pública no Rio. Na reunião, o presidente da Rio Luz, Ricardo Mendanha Piquet, disse que algumas metas
foram cumpridas e outras ainda precisam ser concluídas. 137 mil pontos de iluminação de LED já foram instalados, enquanto o objetivo era de 90 mil. Mas, em relação aos projetos especiais, apenas 2 dos 34 previstos foram feitos até agora. No projeto estão previstas 2.000 câmeras instaladas até dezembro deste ano, em estações do BRT, túneis, nas ruas do centro e também em Campo Grande, na Zona Oeste. O presidente da Rio Luz disse que a estrutura de fibra da cidade não é boa e precisa de reparos. Quando a gente fala de cabeamento e infraestrutura de fibra, a gente está falando das câmeras, Wi-Fi e sensores. E isso realmente é um desafio. É claro que, por exemplo, na orla de Copacabana, a infraestrutura é muito melhor, porque as empresas de telecomunicação usam os dutos da prefeitura, há um acordo, um convênio delas usarem os dutos da prefeitura e elas dão contrapartida para a prefeitura e a gente aproveita essa infraestrutura existente para passar as fibras tanto para a câmera, para o Wi-Fi como para os sensores. Com investimento de R$ 1,4 bilhão nos próximos 20 anos, o contrato da Prefeitura do Rio com o consórcio Smart Luz prevê a instalação de 450 mil luminárias de LED na cidade. O presidente da comissão, o vereador Rafael Aloysio Freitas, admite que as metas são ambiciosas, ainda mais em um período de pandemia. Até o final desse ano, a gente vai ter já, pelo menos, como foi apresentado pelo presidente, algum indício de o número de câmeras de monitoramento que vão ser colocadas, alguns poucos pontos de Wi-Fi, mas tem a meta até o final do ano que vem de toda a cidade estar iluminada, 10 mil câmeras, 10 mil postes de fibra e 5 mil pontos de Wi-Fi. Então a Câmara vai fazer o papel dela de olhar isso de perto e torcendo para que a cidade possa realmente estar mais bonita, mais iluminada e melhor para todos os moradores. Os vereadores questionaram a dificuldade de manutenção das chamadas lâmpadas de vapor de sódio e foram informados que existem 127 equipes de manutenção para todo o Rio. Mais de 300 mil lâmpadas vão ser descartadas com a substituição por LED. O que eu tenho prestado atenção nas ruas é a dificuldade não mais da lâmpada do LED, mas a de vapor de sódio que ainda existe, que às vezes demora um pouquinho para você conseguir fazer essa manutenção. Então, por isso, a pergunta, a cobrança, até para saber também o destino dessas lâmpadas, né, que poderiam ser reutilizadas. Parte a gente já viu que vai para reuso e outra parte vai para leilão. Então, essas informações são importantes para a população saber que a Câmara está atenta e acompanhando esse processo de perto. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir o projeto 638 de 2021, de autoria do Poder Executivo. A proposta revoga um artigo da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativa a 2022, que limita os gastos da Prefeitura do Rio com publicidade em 0,01% do total das receitas correntes do município. A audiência em ambiente híbrido foi comandada do plenário pelo vereador Márcio Ribeiro, vogal da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal. O projeto do Executivo em discussão pretende suprimir o artigo 44 da Lei 7.001, de 23 de julho de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida como LDO. O artigo diz que a Prefeitura só pode gastar com publicidade o equivalente a 0,01% da receita do município para o ano seguinte. O coordenador especial de comunicação institucional da Prefeitura do Rio afirmou que os gastos com publicidade são garantidos pela Constituição. A publicidade é, portanto, um dos princípios constitucionais estabelecidos pela Carta. Toda a atividade do Poder Executivo Municipal precisa ser apresentada na forma de prestações de contas para o cidadão carioca e com informações do interesse da população. A contratação de serviços de publicidade encontra respaldo, portanto, em um dos mais importantes princípios da administração pública, estabelecidos na Constituição de 1988. Não dispor de recursos para a realização da devida prestação de contas e promoção de ações institucionais afronta um princípio constitucional. O mesmo vale para o estabelecimento de um limite de gastos que torna a publicidade institucional algo inexequível. O vereador Pedro Duarte lembrou que os gastos da Prefeitura com publicidade já estão previstos em lei. A emenda que nós aprovamos na LDO,
ela já permitia que campanhas educativas, que combate a doenças endêmicas, que diversas funções realmente importantes, e é aí sim que merecem publicidade, que merecem fazer com que as pessoas conheçam esses programas para ter acesso a eles. Isso já era permitido dentro do dispositivo que nós aprovamos. O que o nosso dispositivo não permite é gasto com propaganda e com marketing. O vereador Márcio Ribeiro disse que a publicidade institucional não é promoção pessoal. Publicidade, quando ela é bem usada, ela não é marketing, né? Ela ajuda, sim, não só a você divulgar programas, né, do governo que são importantes para o crescimento da cidade, mas você ajuda, por exemplo, a ter mais poder de divulgação para falar da vacinação. Você ajuda você ter mais poder de divulgação para falar de problemas urgentes e emergentes que a cidade vai ter. O representante da prefeitura esclareceu que quem vai decidir o valor dos gastos da prefeitura com publicidade é o Parlamento Carioca. Esse valor é um valor estabelecido como um teto para o gasto. Não significa nem necessariamente que, enfim, caso venha a ser aprovado pela Câmara, que ele vai ser integralmente executado. É um teto que a gente considera ideal, mas que naturalmente quem vai decidir se esse teto permanece ou se vai ser, enfim, o valor que vai ser determinado são os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio entrega à família Schurman as medalhas Pedro Ernesto e Chiquinha Gonzaga. A Comissão de Cultura da Câmara Municipal discutiu em audiência pública nesta quinta-feira a construção de um centro cultural no terreno onde era o Canecão, famosa casa de shows em Botafogo, abandonado há mais de 10 anos. A audiência pública realizada de forma virtual pela Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio discutiu sobre a construção de um centro cultural na área do Canecão. O vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da comissão, lamentou a ausência da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e da Reitoria do UFRJ. Isso prejudica, de uma certa medida, a possibilidade da audiência pública avançar diante do conhecimento sobre os reais motivos do projeto por parte da Reitoria e por parte da Prefeitura. Para Carlos Weiner, professor titular de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, é importante usar esse espaço para que os vereadores da comissão tomem ciência das ideias e sugestões para que a discussão avance. Somos favoráveis a um equipamento cultural de multiuso. Sim, somos favoráveis que esse equipamento cultural seja inserido na área ocupada hoje, e não qualquer outro lugar, pela edificação onde funcionou uma casa de espetáculos privada. A presidente da Comissão de Moradores e Amigos de Botafogo, Regina Chiaradia, também sugeriu alternativas. Nós gostaríamos que fosse enviado e que teria a chancela da população e dos vereadores. O projeto que seria realmente o equipamento multiuso público, de interesse público, sem iniciativa privada, de interesse da cidade para a cidade, respeitando os moradores e o local onde pretende se instalar. Entre os participantes, a ex-diretora da Casa da Ciência da UFRJ, Isabel Azevedo. Ela citou o painel do Ziraldo e falou da emoção de encontrar obras maravilhosas da cultura brasileira. Ele tem 36 metros de largura por 6 de altura. É um dos maiores painéis da América Latina, né, pintados dessa forma. Isso está lá dentro. E a gente só conseguiu descobrir quando, 3 anos depois, a gente conseguiu entrar. Eu estava do lado do professor Weiner quando ele puxou os tapumes de madeira que cobriam essa preciosidade e a gente descobriu, eu vivi essa emoção, né? Então, inclusive, assim, a parte que está preservada, ela sobreviveu a esses ataques todos, né? Ela conseguiu se manter. O vereador Raymond, presidente da Comissão de Cultura, sugeriu um novo encaminhamento e a marcação de uma nova audiência. Nós todos vamos nos manifestar. E esse encaminhamento feito tanto por requerimento de informação, quanto também por tentativa de exigir que a Prefeitura, através do líder do governo e da presidência da Câmara, que esse projeto não vá à pauta antes de uma nova audiência. E a Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria da Câmara do Rio realizou nesta quinta-feira uma vistoria em um restaurante popular da zona norte da cidade. Esta foi a terceira vistoria realizada pela Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio de Janeiro, a primeira em um restaurante popular que está em funcionamento, oferecendo café da manhã a 50 centavos e almoço a R$ 2. Infelizmente, o que a gente encontra aqui é um local degradado,
A gente tem relatos que quando chove, inunda aqui e as pessoas não têm nem onde comer e o banheiro, uma situação insalubre, não tem sabonete, não tem papel toalha, os sanitários todos entupidos. A Frente Parlamentar já visitou as instalações dos restaurantes populares de Madureira e da Central do Brasil e convocou um debate público para o próximo dia 18 na Câmara Municipal para cobrar melhorias nos equipamentos que atendem a população. Moradores do Cosme Velho e autoridades municipais debateram em ambiente virtual as mudanças urbanísticas no Brasil e os impactos na natureza. A audiência pública foi convocada pela Comissão Permanente de Meio Ambiente. A audiência foi um pedido dos moradores do Cosme Velho, preocupados com as mudanças urbanísticas e ambientais em andamento na região. O Cosme Velho já deu a sua cota de sacrifício ao turismo do país, ao fluxo viário da cidade e à indústria imobiliária. Qualquer concessão a esses vetores significa abrir mais as portas para a descaracterização do nosso bairro. Como sabem, nosso bairro é uma PAC, na área de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca, está incluído no Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Já foram muitas propostas de lei que tentaram tratar dos temas urbanísticos do Cosme Velho, e nós da Viva não achamos que buscar o desenvolvimento seja algo ruim, muito pelo contrário, é algo necessário. Agora, fazê-lo de maneira sustentável passa primordialmente pela preservação do nosso patrimônio. Entre os pontos incluídos na pauta estão a situação da área de proteção ambiental do Cosme Velho, os licenciamentos e projetos para o Largo do Boticário e a mudança de zoneamento prevista para o próximo plano diretor. A audiência também discutiu os impactos previstos com a aprovação recente do projeto de lei 136 de 2019, que trata da reconversão de imóveis tombados e protegidos. O modelo de sistema de planejamento urbano que o Rio de Janeiro vem perseguindo era uma boa ideia, mas que não tem dado certo, que é a ideia dos PEUs. Há mais de 10 anos, quase há 20 anos, a cidade não tem conseguido aprovar novos PEUs. A revisão do plano diretor pretende, então, consolidar esses PEUs, e aí respondo isso para a Regina. Isso não significa, Regina, dizer que esses PEUs vão ser anulados, muito pelo contrário. Significa dar grande consistência a esses PEUs, consolidando eles no plano diretor. E a Câmara de Vereadores do Rio homenageou nesta quinta-feira a família Schurman com as entregas das medalhas Pedro Ernesto e Chiquinha Gonzaga. A solenidade, conduzida pelo presidente da casa, vereador Carlos Caiado, foi na Marina da Glória, onde está atracado o veleiro da família, que está começando uma expedição pelo mundo para divulgar a luta contra a poluição nos mares. O maior regulador do clima do planeta. Todos os anos, os oceanos recebem de 8 a 10 milhões de toneladas de plásticos descartados pela ação do homem. A previsão é de que até 2030 esse número dobre. A primeira família brasileira a dar a volta ao mundo no veleiro vai para a sua 4ª expedição para falar da importância da preservação do meio ambiente. Uma viagem que deve durar cerca de 2 anos com o objetivo de documentar e promover soluções para o lixo marinho em águas internacionais. A iniciativa recebeu o nome de Voz dos Oceanos. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal do Rio prestou uma dupla homenagem à família. Heloísa Schirman recebeu das mãos da primeira vice-presidente da Casa Legislativa, a vereadora Tânia Bastos, a medalha Chiquinha Gonzaga. Eu fiquei assim muito emocionada porque eu já conhecia a história dessa mulher guerreira e que sempre lutou pelo nome das mulheres, pela a causa das mulheres, muito antes de qualquer feminista levantar essa bandeira. Essa família representa muito na nossa sociedade carioca, fluminense, enfim, para todos os brasileiros, porque eles levam para todo mundo a conscientização de uma educação de mais qualidade e principalmente no combate à poluição nos oceanos. Já o capitão Schirman foi condecorado com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto pela presidente da Rio Tour, Daniela Maia. Eu tenho um carinho muito especial. Eu tenho não só bons amigos, mas a Marinha também brasileira, que sempre recebeu a família Schirman, sempre de braços abertos. O governo do estado do Rio, agora a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, principalmente a Câmara hoje, que fez
esse evento magnífico para a gente aqui, né? O presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara. Eu estou muito, muito feliz. Foi com muita alegria receber a família Schirman aqui. Uma oportunidade para a cidade do Rio de Janeiro, até para a gente divulgar essa questão do meio ambiente, que é tão importante. E eles representam isso pelo mundo todo. Vão ficar aqui alguns dias chamando a atenção para a cidade do Rio de Janeiro e para o mundo afora. Em quase 40 anos velejando pelo mundo, a família Schirman já passou por 65 países, dando exemplos para aumentar a conscientização ambiental e combater a poluição marinha. Uma iniciativa que transforma, que muda a forma que as pessoas pensam e a forma que as pessoas agem. Eu falo todo dia com toda a nossa equipe. Nós não estamos aqui só para impactar, nós estamos aqui para transformar. O reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar, também estava presente na homenagem. A nossa Amazônia Azul, pensamos na pesca ilegal, na poluição, na carência de políticas públicas que possam realmente regulamentar esse descarte ilegal em nossos mares. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que as soluções trazidas por eles, principalmente ligadas à embarcação, são igualmente sustentáveis. Secretários municipais participaram do encontro. A gente fica muito feliz e honrado e, por sinal, receberemos numa escola para poder homenagear. Os nossos alunos já estão trabalhando, estudando mais sobre a vida da família, sobre o trabalho tão importante da Voz dos Oceanos e que possa representar o Rio, o meio ambiente, a educação, o mundo afora. Eles têm desenvolvido um trabalho incrível, viajando pelo mundo, conscientizando. E o importante estar aqui hoje, no início do Voz dos Oceanos, dessa campanha. Nós temos uma necessidade aí urgente, de reconhecer a importância dos oceanos, da vida marinha, para a vida humana e para o meio ambiente. Para nós que somos da Secretaria de Turismo, é muito importante ter embaixadores como esses, levando o nome do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro para o mundo todo. Quanta gente não vai passar a querer visitar o Rio de Janeiro porque eles contaram o que é o Rio de Janeiro. Então foi uma iniciativa muito interessante da Câmara de Vereadores de homenagear o patriarca, a matriarca da família, que foi os que criaram todo esse projeto. Para o presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, autor das homenagens, a família Schirman leva uma mensagem do Rio de Janeiro para o mundo. Sinto muito feliz representando a Câmara Municipal, juntamente com a primeira vice-presidente, vereadora Tânia Baixo, entregar a medalha Pedro Ernesto e a medalha Chiquinha Gonzaga, para o casal que já fez história, rodando o mundo todo no seu veleiro, levando mensagens muito positivas relacionadas ao meio ambiente. E, mais uma vez agora, eles estarão nessa caminhada, representando o Brasil, e o Rio de Janeiro acolhe esse casal que fez história e vai fazer história. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.